Prezados amigos, estimados irmãos, é uma alegria imensa estar atendendo este compromisso com a Federação Espírita Paraibana. Eu, de imediato, desejo muita paz a todos os que nos acompanham, aos que acompanharão, e apresento minhas desculpas. Estaria aí presencialmente, mas em razão de recomendação médica, não estou podendo, não atender presencialmente a esse compromisso. Mas disse ao nosso querido neto que, se pudesse ser exatamente através do recurso que a tecnologia nos possibilita, então eu estaria à disposição. É uma alegria muito grande. Para mim foi meio triste não ter participado da Comissão Regional Nordeste, depois de algum tempo, sendo presencial, em virtude da pandemia, quer dizer, desde 21, que nós não temos, 2021, e depois as situações também que não oportunizaram o encontro presencial. Então, foi uma reunião, tenho certeza, muito produtiva e com a característica própria da Comissão Regional Nordeste. Muita fraternidade, muita alegria, muita produtividade, e isso é sempre muito bom para o movimento espírita. Então, a convite do nosso presidente Neto, aqui estou para desenvolver algumas reflexões em torno do tema Nosso Compromisso, cuidar das casas e dos trabalhadores. Então, a proposta é bastante objetiva, refletir sobre o chamado cuidado. Né? E a gente vai começar evocando uma fábula-mito do cuidado que foi escrita por Higino, um pensador lá do norte do Egito, no século I da era cristã, e ele, aliás, não, é o século I antes de Cristo, desculpem, e ele fez uma espécie de adaptação dentro da sua sabedoria para relatar o que ele já entendia naquela época como algo extremamente fundamental para a existência humana, que é o cuidado. Então, ele usa figuras mitológicas e ele vai dar o nome de cuidado exatamente a uma figura mitológica. E vai dizer que cuidado, andando aqui pela terra, viu uma porção de barro, aí juntou esse barro, deu uma forma a este barro, é quando Júpiter estaria também passeando por aqui. E aí, então, ele pede a Júpiter que insuflasse espírito ou alma naquela criação dele, e Júpiter assim o faz. Só que na hora que ele quer atribuir um nome, e Júpiter diz, não, quem vai dar o nome sou eu. Aparece nesse instante outra figura mitológica, Gaia, Terra, diz assim, epa, peraí, vocês dois estão discutindo, mas acontece que essa criatura ela é feita de barro, barro é terra, essa criatura é minha. Né? E aí, então, eles decidem chamar o deus ancestral Saturno, né? Que dentro desse processo mitológico teria um sentido muito interessante de conciliar, de resolver, e Saturno, então, ouve o relato. Cuidado disso, como é que foi feito, que ele viu o barro, que ele fez a criatura, que pediu a Júpiter para insuflar espírito nessa criatura, que Gaia pediu também para ficar com essa criatura, porque, afinal de contas, ela era do barro. Saturno, então, vai dar o seguinte veredicto. Esta criatura, quando morrer, volta esse espírito para você, Júpiter. O corpo volta para você, Terra. Então, cada um vai ter aquele seu investimento de volta. E, enquanto ela estiver entre a vida e a morte, você, cuidado, vai cuidar dessa criatura. Então, resolvido o problema, né? Só que na hora do nome, Saturno disse, não, quem vai colocar o nome sou eu, essa briga toda aí de vocês, e o nome será homem, que vem de humus, que significa terra fértil. Ora, a fábula Mito Cuidado de Higino é repleta de simbologia, na verdade, nos fala acerca da dimensão material, corpo, barro, a dimensão espiritual, Júpiter, a dimensão divina, Saturno, mas nos fala também de uma dimensão que é, podemos dizer assim, algo inerente à criatura humana, que é exatamente a vocação, né? A potência que tem para cuidar.
Então, cuidado, ele, aliás, né, representa um atributo próprio da criatura humana. É da nossa essência humana, né, ter o chamado cuidado. E isso se manifesta através de muitas formas, como, por exemplo, a preocupação, a responsabilidade, a própria reflexão, o interesse, né? Em relação a quem? Em relação a quê? Em relação, primeiramente, a nós mesmos, em relação ao nosso próximo, em relação ao nosso planeta, né? A nossa habitação, a nossa morada. Então, o cuidado nasce com a criatura humana. É próprio do ser humano esta condição. Porque no ambiente de convívio humano, nós podemos ter afeto, zelo, atenção, amor, embora também possamos ter, a depender da qualidade da criatura, né? A raiva, né? O ódio, a agressividade, a violência, tudo isso é passível de existir, em especial na nossa condição humana. Mas a grande maioria, de fato, das criaturas, elas se caracterizam, essas criaturas, por uma inclinação, vamos dizer assim, a cuidar, né? A cuidar. Agora, o que é que inibe, podemos dizer assim? O que é que, de alguma forma, prejudica essa condição natural, né, de cuidar? Então, comecemos com a famosa dupla que o Livro dos Espíritos situa, né, como os grandes problemas da criatura humana: egoísmo e orgulho. Então, o orgulho e o egoísmo afastam, separam as criaturas umas das outras, tornam as relações verticalizadoras, de opressão, de exploração, e então isso prejudica a ação natural que o cuidado, essa condição humana, poderia, né, apresentar, poderia expressar. A indiferença, que é, sem dúvida nenhuma, resultado do próprio egoísmo, é outro grande problema que inibe a manifestação do chamado cuidado. E os interesses pessoais e de grupo, também filhos, também, né, descendentes diretos do orgulho e do egoísmo. Então, quando nós deixamos que orgulho, que egoísmo prevaleçam em nosso modo de ser e definam as nossas atitudes, as suas qualidades, então nos afastamos dessa condição natural de cuidarmos uns dos outros. E o que é que ocorre quando nós não cuidamos uns dos outros? Ocorre que nós magoamos uns aos outros, que nós insultamos, agredimos, né? Tanto verbal, psicológica, como até fisicamente os outros. Nós mentimos para os outros, não é verdade? Nós somos capazes também de roubar, e não é roubar só coisas materiais, nós somos capazes de, através de todo um processo psicológico, roubar a esperança, roubar a confiança do ser humano, roubar alegrias e assim por diante. Nós destruímos, por exemplo, a natureza, né? Nós maltratamos uns aos outros, nós geramos a fome, nós geramos a miséria propriamente humana, e aí, quando isso ocorre, nós nos desumanizamos. Essa é a verdadeira expressão, não é verdade? Então, um dos grandes estudiosos aqui no Brasil, acerca exatamente do cuidado, é o teólogo Leonardo Boff, que escreveu sobre o assunto. E o que ocorre é que ele tem uma síntese muito interessante que serve para nós aqui em nossa abordagem, quando ele diz que cuidado é a capacidade de pensar, sentir, né, e de se responsabilizar. Em relação a quê? Em relação a nós, em relação ao outro, em relação à vida, ao planeta. Observemos que o teólogo ele chama a atenção para essas três palavras, né? Pensar, porque nós podemos e devemos cuidar uns dos outros, mas numa perspectiva de nós mesmos, claro, da natureza, numa perspectiva racional, numa perspectiva em que nós temos discernimento, que nós usamos a razão para operar, vamos dizer assim, né, de maneira reta, de maneira correta. Ele diz sentir, né? Então, ter cuidado é ser capaz de sentir a dor do outro, é poder abrir espaço para a expressão da misericórdia. Mas a palavrinha muito importante para nós,
que ele coloca é exatamente a responsabilidade. É capaz exatamente de ter cuidado aquele que é capaz de assumir responsabilidade. E é claro que nós, né, temos sempre na nossa abordagem, procuramos sempre na nossa abordagem, né, buscar em especial a Jesus. E nesse momento nós poderíamos dizer, sem dúvida alguma, Jesus é o exemplo por excelência do cuidado. Então nós poderíamos chamar a atenção de modo muito especial para alguns momentos, né, em especial os momentos que antecedem prisão, crucificação do Mestre, quando ele vai fazer toda uma orientação ao grupo dos seus discípulos. Então, ele vai apresentar para nós algumas atitudes que são fundamentais no exercício do cuidado. Por exemplo, ele vai proceder ao famoso, conhecido lava-pés. O testemunho de humildade. Cinge-se à moda dos servidores, ou a maneira, melhor dizendo, dos servidores, lava os pés dos seus discípulos, como querendo dizer que aquela era uma atitude que eles deveriam ter uns para com os outros, a humildade. Né? Ninguém se sentiu o quê? Superior, que é a grande problemática do orgulho. Depois, ele vem nos mostrando outra qualidade, outra virtude, quando ele nos diz de forma consoladora: não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Ou seja, a mensagem da fé. A humildade, primeiro, a fé. Em seguida, ele vai dizer que aquele que crê nele fará tudo aquilo que ele faz e muito mais. Não basta ser humilde, não basta ter a fé, a confiança em Deus. É preciso agir. E o cuidado é, por excelência, uma ação. Então, aí já temos a famosa trilogia, né? Humildade, fé e atitude, ação. Mas lembremos também que é nesse exato momento que ele fará a chamada promessa do Consolador. Eu rogarei ao Pai, ele vos enviará um Consolador que ficará eternamente convosco. Fala acerca, dentro da nossa tradição judaico-cristã, da mensagem espírita, que viria recordar os seus ensinos e ensinar mais ainda. Mas vejamos bem, quando nós lemos a respeito de Jesus como aquele que cuida, nós identificamos que ele tem um cuidado especial. Primeiramente, ele tem um cuidado com os seus discípulos, habitando muitas vezes, participando lá a casa dos irmãos de Betânia, a casa de Simão Pedro. Então, o cuidado que ele tem, né? A maneira carinhosa, a maneira orientadora, como ele se porta diante dos seus discípulos. Mas Jesus cuida também da multidão. É interessante observarmos na leitura do Evangelho, né, os evangelistas, alguns deles, registrando, e Jesus compadecido da multidão. Então, Jesus tem também esse sentimento pela multidão, não só por aqueles que compunham, né, o seu colégio apostólico. Jesus também cuida, tanto é que quando nós registramos ali com o Evangelho a situação que a multidão acompanha Jesus desde manhã, e quando chega ao fim da tarde, os discípulos, também preocupados, dizem a ele para despedirem a multidão, para que ele pudesse despedir a multidão, para que a multidão buscasse aldeias, né, e comprasse alimentos. E Jesus vai dizer para eles que eles deveriam alimentar a multidão. Claro que eles levaram um susto, não é isso? Mas Jesus, então, né, para acalmar aí o coração dos discípulos, pergunta o que tendes. Senhor, né, dois peixes, 5 pães. E aí Jesus faz aquele festival gastronômico em que deu sobra, né? Todo mundo se alimentou e foi aquela maravilha. Jesus cuida da fome também material daqueles que o procuram. Mas é o cuidador que atende também às dores, os cegos, os paralíticos, os obsidiados, os portadores do mal de Hansen. Então, ele é aquele que cuida, ele é aquele que cura, ele é aquele que limpa, ele é aquele que liberta. Né? E Jesus usa, e é um dos aspectos mais interessantes, né? Usa, por exemplo, a poesia, ou a linguagem poética, para mostrar toda a beleza da natureza.
Então ele vai se referir aos pássaros dos céus, aos lírios do campo, mostrando que eles não semeiam, não ceifam, não guardam em celeiros, mas que Deus, o Pai, né, ele cuida de cada um deles, ou seja, Deus cuida, Deus é cuidador. Então, Jesus recorda, com exemplos da natureza, a função criadora, ou a atitude cuidadora, melhor dizendo, do próprio Deus em relação às suas criaturas. As criaturas que, segundo Jesus, né, nós valemos mais do que os pássaros dos céus, do que os lírios dos campos. Então, o Senhor estará também cuidando de nós, nos protegendo. E outra passagem muito interessante também já, né, próximo, prisão, crucificação de Jesus, é quando ele vai conversar com Simão Pedro e vai fazer aquele conjunto das célebres perguntas, que na verdade é uma pergunta só. Pedro, tu me amas? Pedro, filho de Barjonas, tu me amas? Pedro, tu me amas? E a resposta que é a mesma. E a gente já entende que Pedro, né, como era meio agitadinho, talvez tenha até ficado meio aborrecido com o Senhor, e vai dizendo, filho, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E aí, nesta hora em que Pedro revela que realmente o amava, prestemos atenção qual é a orientação que Jesus apresenta para ele. É uma orientação de cuidar, quando ele diz, então, apacenta as minhas ovelhas. Ou seja, cuida das minhas ovelhas. Que bonito, né? Então, o cuidado, Jesus chama a atenção para o próprio discípulo, em relação à sua tarefa. A sua tarefa, que seria, logicamente, de liderança, mas que teria esse cuidado, essa atitude de afeto, de amorosidade, né, de zelo para com o grupo. Então, Jesus é o modelo também para nós, aquele que cuida, revela a Deus aquele que cuida e pede a Pedro para cuidar. Né? Então, são todas essas situações que nos levam a perceber a importância que tem o cuidado na nossa vida, não apenas na nossa vida pessoal, a nossa vida familiar, mas também em relação àquelas pessoas, em relação aos nossos ideais, em relação, né, àquilo que representa o nosso campo das chamadas relações humanas. Bem, mas nós temos que refletir, é a nossa proposta, sobre o cuidar das nossas casas espíritas e dos trabalhadores. Então, nós vamos evocar, né, algumas condições que são fundamentais no desenvolvimento desse cuidado. Antes de mais nada, lembremos que o nosso codificador, Allan Kardec, Hipólito Leão Denisard Rivaio, é também ele um modelo de cuidador, de zelo, de responsabilidade, de dedicação. Né? Então, é esse zelo que nós precisamos ter na nossa maneira de ser, na nossa escolha. Nós temos que buscar, então, essa mesma atitude. E essa mesma atitude vai envolver algumas coisas fundamentais. Por exemplo, em relação ao movimento espírita, as nossas casas, elas necessitam ter, da parte dos seus fundadores, de seus trabalhadores, e por que não dizer também daqueles que frequentam as suas instalações, umas atitudes ou um conjunto de atitudes que revelem respeito, zelo e, principalmente, responsabilidade. A doutrina espírita é um legado extraordinário que nós recebemos de Deus, nosso Pai, prometido por Jesus, nosso irmão, como consolador prometido, fruto do trabalho extraordinário de Allan Kardec. Então, é esse tesouro. Né? Se Paulo se refere ao pensamento de Jesus como tesouro, nós também diríamos que a doutrina espírita é este tesouro. E ninguém trata o tesouro de maneira desleixada, irresponsável, sem nenhuma preocupação. Então, o primeiro grande cuidado que nós temos que ter é exatamente com a doutrina. É o chamado zelo doutrinário. É o que Paulo diria em inúmeras de suas cartas, com destaque à sua primeira epístola
a Timóteo, né? Então, cuidar da doutrina. E quando nós nos debruçamos, por exemplo, sobre a vida de Paulo, nós vamos encontrá-lo aqui e acolá correndo para defender o conjunto das ideias trazidas por Jesus, dos conceitos libertadores do Mestre, daquilo que era a ação, vamos dizer assim, de deturpação de judeus, dos próprios judeus ortodoxos ou outros, né? E de estrangeiros que queriam como que, né, fazer com que o conjunto dos princípios cristãos fossem devidamente, vamos usar a expressão, contaminados pelas suas ideias, pela ortodoxia e assim por diante, pelas ideias fundamentalistas, pelos preconceitos e assim por diante. Então, nós vemos, por exemplo, Paulo, em Corinto, apresentando um verdadeiro resumo, um verdadeiro currículo resumido dele. Por quê? Porque Corinto, que é uma igreja fundada por ele, mas que recebia a ação não apenas de estrangeiros, mas de próprios judeus que queriam ali inocular no pensamento nascente ali naquela igreja, né, no pensamento cristão, as suas ideias, as proposições, os aspectos do culto exterior e assim por diante. Nós vamos encontrar Paulo, então, apresentando o seu currículo, dizendo e perguntando: eles são judeus? Eu também sou. E aí ele começa a dizer tudo aquilo que ele viveu, que ele vivia, né, que ele tinha passado, os açoites com varas, né, com apedrejamento que ele leva em Listra, que é considerado quase morto, né, e ele vai dizer naufrágios, perigos em terra, perigos no mar, né, e ele vai dizer algo que é muito sério: perigos dos irmãos. Né? Tudo que não é judeu, era dos próprios irmãos, em razão exatamente das buscas, das tentativas deles de misturarem, deturparem o pensamento de Jesus. Então, Paulo tinha esse cuidado, esse zelo, podemos dizer assim, doutrinário. Então, nós temos que seguir também, porque de vez em quando, meus queridos amigos e irmãos, aparecem no movimento espírita certas situações, né, complicadas, vexatórias, que querem apenas gerar polêmicas, né, que levantam muitas vezes dúvidas, que trazem para nós situações difíceis, em razão, principalmente, de não ser exatamente questionamentos que vão nos conduzir à melhoria da nossa compreensão, mas muitas vezes o tumulto, muitas vezes a agressão e assim por diante. Então, o zelo doutrinário é exatamente a busca daquilo que, de fato, a doutrina espírita nos apresenta. Então, este zelo aí, ele é, então, fundamental. Mas nós temos outros aspectos importantes que revelam o nosso cuidado com a doutrina. Por exemplo, além desses aspectos doutrinários, nós não podemos deixar a nossa casa espírita à mercê, vamos dizer assim, de certas situações constrangedoras. Vamos lá, aspectos legais. Tem muita gente diz assim: não, mas nós estamos aqui por amor. Sim, por amor, mas é uma instituição que abre suas portas ao público. Então, a obra Orientação ao Centro Espírita, fruto do trabalho do Conselho Federativo Nacional da Federação Espírita Brasileira, é exatamente a bússola norteadora. Que aspectos legais são esses? Sandro, tem casas espíritas que passam por problemas legais? Sim, problemas de funcionamento, problemas trabalhistas, né? Problemas com pessoas que moravam na própria sede da instituição, no terreno, e assim por diante. Problemas, né, de funcionamento mesmo, de acessibilidade, de licença de bombeiros, e assim por diante. Então, nós não estamos mais na Casa do Caminho, porque a própria Casa do Caminho de Simão Pedro e demais discípulos recebiam de vez em quando os nossos irmãos os olhares, né, das autoridades judaicas e das autoridades romanas, que não viam com bons olhos aquele trabalho que representava a continuidade da pregação e, acrescida à pregação, a atividade assistencial aos pobres,
aos esquecidos, aos doentes, aos rejeitados, e assim por diante. Então, quando nós falamos em zelo, é zelo doutrinário, mas zelo jurídico também, né? O famoso imposto de renda que tem que fazer, né? Então, e assim por diante. Então, nós temos que ter. Mas nós temos que ter também o zelo com a diretoria, que muitas vezes é eleita e não registra no cartório aí a eleição, gerando também muitas dificuldades. Então, aspectos jurídicos, aspectos legais, trabalhistas, de funcionamento, isso revela também o nosso zelo. Mas nós temos que pensar que a instituição ela representa, né, um braço operacional. O movimento espírita é o braço operacional da doutrina espírita. Então, imbuídos, né, alimentados, esclarecidos pela doutrina, nós buscamos, então, né, como criaturas humanas, nos reunir para viabilizar na vida, né, a dinâmica daqueles ideais, daquilo que nós entendemos ser verdade, aquilo que é libertação para nós, crescimento e assim por diante. Então, o que ocorre é que o movimento espírita é feito por pessoas, por criaturas humanas. Nós assistimos há alguns dias atrás uma colocação muito interessante de um companheiro lá de Teresópolis, né? Que agora me foge o nome dele, um nome diferente. E ele fazia um paralelo entre a Casa do Caminho e nós hoje. Então, ele perguntou assim, tem uma pergunta dele, e quando os fundadores da casa desencarnam, como é que fica? É interessante, né? E ele lembrou exatamente que Jesus, às portas, né, da desencarnação, o que é que ele faz? Ele chama Pedro e dá as orientações. Ou seja, prepara a liderança, prepara os continuadores. Quantas casas espíritas conheço, vocês conhecem também, em crise, pela ausência de trabalhadores, pela ausência de lideranças. Então, 2 pontos fundamentais: formação de trabalhadores e lideranças. Quem vai continuar? Quem vai apacentar, né, aí as ovelhas? Né? Então, é preciso que nós tenhamos essa preocupação. A obra, ela não é nossa. A obra, ela é do Senhor. Tá? E sendo obra do Senhor, nós somos os zeladores. Incompetentes, não é verdade? A maior parte das vezes incompetentes. Mas nós somos, então, chamados a zelar pela casa, formando trabalhadores, não improvisando trabalhadores, né? Não improvisando trabalhadores, não deixando, não entregando responsabilidades a quem ainda não tem a mínima formação e o mínimo conhecimento da doutrina espírita. Bem, então, nós situamos exatamente essas 3 situações, né? O zelo doutrinário, o zelo pelo funcionamento e o zelo na gestão, o zelo na estrutura e funcionamento da instituição. E aí nós temos algumas coisas assim, por exemplo, interessantes, né? As nossas casas como são, elas são simples, né? Elas são exatamente casas sem ostentação, né? Elas são casas que possuem um aspecto acolhedor, um aspecto em que todo mundo se sinta bem, né? Então, como é que ela é, certo? O que é que ela nos apresenta? Ela acolhe realmente a todos? Ela valoriza todos? Uma pessoa muito simples, sob o ponto de vista social, né? Econômico, ela vai se sentir bem na nossa casa, né? Nós procuramos dar a ela um conforto mínimo, claro, né? E uma beleza. Um dia desse eu recebi de uma irmã nossa, de um interior do Mato Grosso. Ela dizia, Sandra, eu sei que ela sabe que eu gosto muito de plantas, de flores, de natureza, ela mandou assim, olha a janela do nosso auditório da Casa Espírita. Aí eu socializei com pessoas amigas, todo mundo emocionado. Que lindo verde, o caminho verde. Então, uma coisa é o bom gosto, né? Uma coisa é você, né, dar aquela sensação. Quando a gente chega, por exemplo, à FEB, é uma felicidade, né? Uma alegria muito grande, né? Pela beleza, pelos jardins, que lembram minha amada Cecília Rocha. Uma vez um argentino foi elogiado, disse assim, graças aos espíritos nós temos aqui esse jardim. Ela riu, disse assim, não, graças a mim também, porque
eu aqui administro isso daí para vocês terem os seus olhos, né, contemplados aí por essa situação. Então, sem ostentação, a simplicidade, a objetividade, né, o conforto mínimo, razoável. Então, tudo isso é muito importante para que as pessoas se sintam bem em nossa casa, acolhidas, né, e que não sofrem, vamos dizer assim, nem exclusão, nem processos de discriminação, nem preconceito, nada. Então, nós estamos sendo sempre convidados a exercer essa atitude, né, fraterna, carinhosa e acolhedora. Mas vamos lá. E aí, como é que nós vemos a questão, né, do trabalhador? Porque muitas vezes nós temos a preocupação em, de fato, acolher bem, receber bem, mas muitas vezes nós entramos e, geralmente, alguns companheiros nossos, expositores, amigos nossos, também têm falado nisso. Às vezes nós entramos no chamado ativismo. Então, a gente recebe e tem a recepção, atendimento fraterno, evangelização, reunião mediúnica, muito bem. Mas muitas vezes nós nos esquecemos de que essas atividades são realizadas por nós, seres humanos, né? Nós, irmãos em humanidade, e que temos as nossas dificuldades, e que temos as nossas, né, limitações, e que enfrentamos igualmente problemas. Então, muitas vezes, desaparece o passista, desaparece o evangelizador, desaparece o coordenador de ED, desaparece o expositor. E aí? Isso me faz lembrar um relato verdadeiro de uma irmã nossa, de uma casa espírita, que, por sinal, tinha um trabalho muito interessante de integração, de acolhimento, mas ela desapareceu uns 3, 4 meses, e aí, um belo dia, encontra um irmão, né? E é o próprio irmão que faz esse relato. E ele, então, colocou que ele ficou envergonhado da forma como ele a abordou. Ele não perguntou como é que você está, aconteceu alguma coisa, algum problema, não. Ele mesmo disse, meus irmãos, eu fiquei morrendo de vergonha. Eu olhei para a nossa irmã e disse assim, menina, nunca mais apareceu. Estamos sentindo falta sua. Cadê? Passista, desaparecida. Ela olhou para ele e disse, estive muito doente, nunca recebi de vocês um telefonema. Ninguém procurou saber se eu estava viva, morta, passando bem, precisando de alguma coisa. Recebi apoio de uma parte da minha família que é evangélica. Então, sinto muito, né? Não estou com muita vontade de voltar agora, não. Pode ser que depois eu volte, mas, por enquanto, eu, né, tenho que digerir essa ausência. E muitas vezes, nós que andamos por aí um pouquinho, né? Andávamos, hoje estou mais quietinho. A gente ouvia muito isso, né? Nós somos muito frios, né? Talvez uns com os outros, nos relacionamos muito mais na atividade, né? Então, é preciso que nós tenhamos cuidado com as pessoas, com os trabalhadores. Conheci uma casa espírita, grande, bacana demais, lá na Bahia, Salvador, Bezerra de Menezes, né? A nossa Creuza querida. E aí eu fiz um trabalho, um seminário, porque nos tornamos trabalhadores espíritas, e no meio lá do seminário falávamos a respeito da necessidade de termos um trabalho de apoio ao trabalhador. Porque o trabalhador é gente, não é robô, tá? Não é inteligência artificial. Está passando situações, dificuldades, problemas. Às vezes está ali arrumando a cesta básica, está com dificuldade na sua própria casa. Nós conhecemos uma situação assim. Então, é preciso que tenhamos, né, aquilo que Jesus fala como verdadeiro mandamento de cuidado. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E se o amor de Jesus é o amor cuidador, nós somos chamados a ter o amor cuidado uns para com os outros. Lembramos, por exemplo, quando Jesus, né, aliás, quando Paulo, na primeira epístola a Timóteo, capítulo 5, chama a atenção de Timóteo para que ele cuidasse da família. Mas não nos esqueçamos que exatamente nós somos uma família, conforme o livro dos Médiuns, Allan Kardec diz, a família espírita. Então temos que aprender, né, a superar um pouco
esse individualismo, ou então essa certa indiferença, ou acomodação, ou medo, muitas vezes, uns em relação aos outros. As casas precisam ter reuniões de trabalhadores, encontros confraternativos. As pessoas precisam e devem ser estimuladas a conhecerem umas às outras, a se apoiarem mutuamente, conforme Paulo, nada deveis uns aos outros, senão o amor recíproco. Então, é essa postura que é extremamente importante para todos nós. Essa postura de buscarmos o trabalho em equipe, de resolvermos os problemas no diálogo. Não é a minha opinião, não é a sua opinião, mas o que é que o Evangelho, o que é que a doutrina espírita nos apresenta, né? Então, é aprender a trilogia kardeciana na prática. Trabalho, que é para poder se manter ocupado, né? Solidariedade, que é para a gente aprender a ter carinho, misericórdia, compaixão uns para com os outros. Mas se não deu, tolerância, né? A tolerância é uma virtude difícil e esquecida muitas vezes entre nós. Então, aprender a superar, aprender a, se não der para fazer as chamadas pazes, mas a gente vai seguindo, a gente vai buscando, a gente vai evitando, né, a confusão. O conflito nem sempre a gente evita, mas que isso tudo possa ser resolvido mediante o quê? Mediante a discussão, no sentido fraternal, o debate, e sempre tendo como nossos filtros Jesus e Kardec, para que a obra, né, ela seja mantida. Porque a obra não nos pertence, pertence ao Senhor. Então, que nós possamos, meus queridos amigos e irmãos, cuidar das nossas casas e cuidarmos uns dos outros. Fraternalmente, isso significa que nós passemos a nos considerar de fato como irmãos, porque a solidariedade é algo que nós podemos vivenciar junto a quem desconhecemos, mas a fraternidade é uma palavra, é uma expressão que diz respeito à nossa condição de sermos da mesma fonte divina. Então, fraterno, irmão. O irmão, ele é da mesma fonte divina. Estamos vivenciando aí as confusões, as guerras. São irmãos nossos. Podemos até, sob o ponto de vista das análises ideológicas, optar por um por outro, mas são todos irmãos. São todos nossos irmãos. O malfeitor, o criminoso, né? Aquele que enriquece ilicitamente, os ditadores, os oprimidos, somos todos irmãos. E é esse sentimento de fraternidade legítima que a doutrina espírita ela vem nos trazer. E esse cuidado se revela pela atenção. Hoje nós temos tantos recursos para estarmos atentos ao irmão que desapareceu. Será que nós temos o cadastro, telefone, WhatsApp? Será que nós temos pessoas, né, a quem delegamos na instituição essa responsabilidade de ser alguém que pode ajudar? Eu falava do Bezerra de Menezes. O Bezerra de Menezes, quando eu falei dessa necessidade de ter o apoio ao trabalhador, eles tinham um trabalho exatamente de apoio ao trabalhador, o atendimento fraterno ao trabalhador, enfim, uma preocupação em que o trabalhador ele precisa também de ajuda. Ele auxilia, ele desenvolve a tarefa, mas, igualmente, ele precisa do apoio, ele precisa se sentir pertencente a esta instituição, pertencente a um grupo, para poder, então, seguir adiante no enfrentamento das suas lutas, das suas dificuldades. E para que não fique uma ideia romântica, vamos lembrar Albino Teixeira, na obra Educandário de Luz, uma obra extraordinária para ser lida e meditada por todos nós no movimento espírita, pela mediunidade do Chico Xavier. Foi uma compilação que a Ideal fez de mensagens exatamente direcionadas aos trabalhadores espíritas. Então, Albino Teixeira diz que nós temos na casa espírita o grupo de frequentadores. Vão, falta e assim por diante.
e o grupo de trabalhadores, que é quem exatamente dinamiza o trabalho para os frequentadores. Mas ele diz para nós, neste grupo de trabalhadores, nós temos afetos e desafetos, amigos e inimigos do pretérito. Então, que nós possamos aprender da identificação de antipatias, da identificação disso ou daquilo que não é positivo, exercitar exatamente a trilogia kardeciana a qual nos referimos. Trabalho, solidariedade e tolerância. E se por um acaso não der, sigamos a Jesus. Chama o teu irmão à parte, conversa com ele. Chama alguém de testemunha. E se não der, né, a gente vai então estabelecer o compromisso com a compaixão, que é exatamente, né, deixar que a vida possa, né, tratar essas questões. Então, meus amados e queridos irmãos do Movimento Espírita Paraibano e quem nos escuta, que Jesus possa continuar cuidando de nós, que os nossos queridos, né, Homero, né, o nosso Laurindo continue nos ajudando de onde estiver, que os companheiros espirituais responsáveis por esta casa possam continuar, Federação Espírita Paraibana, Leopoldo Cirne, né, lembramos aqui com muito carinho a figura dele, e todos os nossos mentores espirituais possam nos auxiliar na superação das nossas dificuldades e, principalmente, que possam nos auxiliar para que nos mantenhamos atentos aos cuidados com a casa, com a doutrina, com os nossos irmãos, companheiros de luz e de jornada. Que Jesus abençoe e proteja a Federação Espírita Paraibana, ao Movimento Espírita Paraibano, ao Movimento Espírita Nordestino Brasileiro Mundial, a fim de que a obra do Senhor nos encontre atentos, perseverantes e fiéis, superando a nós mesmos na busca de pertencermos de fato à grande caravana que jamais se dissolverá. Um abraço fraterno e amigo da irmã Poti Pernambucana. Um abraço, nosso agradecimento.